Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nós estamos na série especial essa semana falando sobre o princípio da honra. Esse princípio... Ó, tem um rapazinho ali, ó. Esse princípio, o princípio da honra, ele é muito especial para mim, porque ele, por meio desse princípio, mudou completamente meu olhar com relação à vida, né? Eu creio exatamente que nós viemos, né, do Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai, e nós estamos num tempo, né? É temporal o tempo que nós estamos aqui na Terra, mas nós somos eternos. Nós temos uma vida eterna. Nós só compreendemos isso pelos olhos da fé, né? Para quem faz a leitura da Bíblia, o Senhor Jesus, ele veio para nos trazer essa esperança, ele veio para falar a nós exatamente isso. Olha, vocês são peregrinos aqui, vocês estão de passagem aqui. Já que nós estamos de passagem nessa terra, o que acontece? Nós não vamos simplesmente passar por ela. Nós temos uma caminhada e uma caminhada intencional. E essa caminhada intencional, ela está atrelada ao nosso propósito. E cada um de vocês, assim como eu, nasceu de um ventre por meio de um pai, né? Então todos nós aí temos um pai, temos uma mãe, nós nos desenvolvemos numa cultura, essa cultura nos levou a determinados conceitos. E aí? Quem nós realmente somos? E aí? Qual é a cultura que eu realmente devo viver na minha vida? Então, é diante dessas indagações que permeiam aí e nos traz um certo dilema com relação à nossa existência. Mas, depois de um tempo, eu percebi, né? Depois de ter muitas crises existenciais, eu falei assim, meu Deus, e aí, né? A vida é muito mais que isso aqui, eu creio nisso. Depois de muitas crises existenciais, eu percebi que nós estamos de passagem, porém, nós não devemos nos envolver com a cultura dessa terra. Existe uma cultura do reino. E essa cultura do reino, assim como nós estamos regidos por alguns regimentos, normas, né, para que a gente possa viver em sociedade, a cultura do reino também. Deus deu mandamentos, decretos, e por meio desses mandamentos e decretos, eles são regidos por princípios. E princípios é algo assim, é um presente de Deus para nós. É inteligente nós observarmos os princípios, porque quando a gente pratica o princípio, é automático que nós recebemos o resultado dessa prática. Por exemplo, se eu plantar gentileza, eu vou colher gentileza. Se eu plantar paciência, eu vou colher paciência. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. É impossível eu plantar abacaxi e colher morangos. Por quê? Porque isso é uma lei. Eu chamo isso de princípio imutável. Então, os princípios para que nós possamos receber a recompensa daquilo que nós plantamos, né? Basta sermos inteligentes em plantar aquilo que está de acordo com o Pai, com a cultura do reino. E nessa série do princípio da honra, eu venho trazendo para vocês algumas questões com relação, ontem mesmo, né, eu vim trazendo a questão com relação à maturidade. Por quê? Porque praticar o princípio da honra tem a ver com a maturidade espiritual, de entendimento. E, gente, o nosso corpo, alma e espírito é um só. É corpo, alma e espírito. E os três precisam estar alinhados. Em algumas lives eu já falei um pouco mais específico com relação a isso, né? Depois trago mais entendimentos com relação a isso. Mas vamos lá a partir desse princípio. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como existe, né? Deus, Filho e Espírito Santo, que é uma trindade, o ser humano também é trino. Nós não somos uma trindade, nós somos trino, três. E esses três andam juntos, corpo, alma e espírito. Diante dessa questão, que nós somos trino,
nós sabemos que nós temos uma responsabilidade no corpo, na alma e no espírito. O corpo, a alma e o espírito, eles precisam estar alinhados a uma mentalidade. Em Provérbios fala que aquilo que eu penso, eu sou, eu vivo. Aquilo que está aqui dentro sou eu. Porque aquilo na qual eu acredito, eu realmente compreendo, está no meu coração. E uma vez que está no meu coração, para mim é uma verdade. Para mim é uma verdade, né? Então, por que eu quero que vocês compreendam essa questão do princípio da honra com relação a tudo isso que eu estou falando? Porque para que a gente possa viver o princípio da honra, é necessário estarmos alinhados de corpo, alma e espírito, tudo que somos e temos, com o que a palavra de Deus diz, com o que o Senhor nosso Deus desenvolveu para que nós vivêssemos nessa terra, não como miseráveis, não como perdedores, não, vencer este mundo, mesmo com as aflições, mesmo com as intempéries, mesmo com as circunstâncias contrárias, negativas, vencermos este mundo. Porque Jesus mesmo falou, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. Então, se eu venci, você também vai vencer. E essa caminhada que nós temos aqui na Terra, se nós observarmos o princípio, primeiro o princípio da honra, nós vamos ter um nível de maturidade mais elevado. Nós vamos ter o nosso nível de entendimento com relação à nossa identidade mais elevado também. E hoje eu trago para vocês nortear aí o princípio da honra com relação à identidade. Na live de ontem, eu estava falando um pouco sobre essa questão da identidade, quando eu estava falando sobre a maturidade, né? Essa ligação que nós temos muito com pessoas aqui na Terra, ligações emocionais, sejam boas ou ruins. Veja bem, seja boa ou ruim, se você tiver ligação emocional, onde a sua vida é aquela pessoa, né? Ai, meu filho é a minha vida, minha mãe é a minha vida, meu pai é a minha vida. Ou se você tem de forma negativa, né? Ai, olha, meu pai fez isso comigo, e você carrega isso. Ai, olha que minha mãe fez isso comigo, e você fica carregando essa coisa negativa. Ai, meu filho não me ama, meu filho isso. E você fica assim ligado, seja positivamente ou negativamente com aquela pessoa. Você está ligado com ela, está ligado diretamente com ela, é coração com coração. O Senhor não nos chamou para ficarmos ligados emocionalmente nas pessoas, fazendo delas a nossa fonte de vida. Não. Deus nos fez para sermos suficientes somente nele. Ele nos projetou para sermos suficientes somente nele e mais ninguém. Eu vejo algumas mulheres, jovens mulheres que falam assim, ai meu Deus, o homem da minha vida. Ou mães, que têm os filhos, ai o meu filho é a minha vida. Não. Se a gente ficar envolvido com essas coisas terrenas, com essas ligações de alma, muito exacerbado, de forma que, meu Deus, esse homem é o homem da minha vida. Daí o homem que é falho, e isso, gente, pode ser tanto mulher quanto homem, né? Às vezes tem um homem que fala, nossa, essa mulher é a mulher da minha vida. A mulher falha, ela vem a falhar. O homem vem a falhar. E aquela vida é frustrante daí, né? Então, eu quero trazer para vocês essa questão da maturidade. A maturidade, ela nos coloca numa situação de solidão, né? Mas, para que não seja uma solidão difícil, né? Para que não seja uma solidão ruim, mas sim linkada na cultura do reino, eu vou trazer para vocês a questão da identidade. Para que nós não tenhamos ligação de alma com ninguém, mas que sejamos únicos em Deus, sabendo que é somente Deus a fonte da minha vida, a fonte da minha alegria. A minha alegria
ela independe das pessoas. Ela tem que independer das pessoas. A minha paz, ela independe das circunstâncias. Se está chovendo ou fazendo sol, eu estou alegre. Se eu tenho o que comer ou não, eu estou alegre. Se as pessoas me perseguem ou se elas me amam, não interessa. Eu estou alegre. Paulo fala isso, né? Eu sei, olha só que homem maduro, e essa maturidade a gente precisa alcançar. Eu sei estar contente, vem da questão do contentamento, quando na fartura ou na escassez, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Nós precisamos estar contente em qualquer situação, independentemente do comportamento das pessoas. Michele, o que isso tem a ver com o princípio da honra? Tudo a ver. Porque honra, desde a primeira live eu venho falando, nós precisamos aprender a honrar a Deus em primeiro lugar. Só que essa caminhada de honrar a Deus é um desgarrar das coisas desta terra. Quando eu verdadeiramente desgarro, né? Eu saio das fontes de alegrias momentâneas dessa terra e percebo, tenho a consciência, o entendimento de que a minha alegria vem do Senhor, aí eu consigo honrar o Senhor. Aí eu entendo como honrar a Deus. Uma vez que eu honro a Deus, eu sei honrar o meu próximo. Uma vez que eu amo a Deus, eu sei amar o meu próximo. Gente, isso tem tudo a ver com identidade. Eu quero ler para vocês Filipenses. É o meu preferido, gente. É o meu preferido, Filipenses 4:8, que diz o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como a gente deve formatar a nossa identidade. Não é formatar, porque ela já nós já temos uma identidade, né, que Deus nos deu. Só que nós precisamos reformatar ela a esse original, né? Sair, nos limpar dessa identidade que o mundo colocou em nós. Então, olha só, Filipenses 4:8 diz o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu acho lindo esse versículo. Em outras versões, ele fala sobre o concentrar-se, pensar, concentrar, ter uma atenção, coração em tudo que é bom, em tudo que é de boa fama, em tudo que é nobre. Nessas coisas, pense nessas coisas, se concentre nisso. Por quê? Porque se a gente não se concentrar naquilo que é belo, se a gente não se concentrar naquilo que tem beleza, naquilo que é de boa fama, naquilo que é correto, eu vou desviar o meu foco. Veja bem, eu tenho uma caneta aqui. Essa caneta, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E assim como essa caneta tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tudo nessa terra é assim também. Tudo depende qual é o meu olhar. Qual é o meu olhar para essa caneta? Se o meu olhar for bom, eu só vou usufruir do que é bom daqui. Agora, se o meu olhar for ruim, for mal, eu vou usufruir do que é mal dessa caneta, do que é ruim dessa caneta. É por isso que Filipenses 4:8 nos instrui a pensar naquilo que é bom. Quando eu vejo alguém, né, em alguma circunstância,
Eu vou pensar naquilo que é de boa fama daquela pessoa. Eu vou pensar naquela pessoa aquilo que é beleza nela, aquilo que é de belo nela. Eu gosto muito de estudar os temperamentos, e os temperamentos nos dá uma noção, né, bem grande. É muito bom estudar temperamentos porque a gente percebe as fraquezas que nós temos e percebemos que nós não temos que julgar a fraqueza de ninguém. Pelo contrário, a gente procura ver a beleza daquela outra personalidade porque aquilo soma para nós. Quando eu olho uma outra pessoa, uma outra personalidade, algumas características de alguém, eu preciso me concentrar. É concentração, é esforço. Sim, é esforço, porque como a gente tá com essa carninha aqui, né? Essa carninha terrena aqui, ela tende a nos mostrar o lado negativo. Ela tende sempre a me mostrar que essa caneta pode ser um perigo. Ah, mas olha a ponta dessa caneta. Nossa, aqui pode virar uma arma. Então, a diferença é, olha, a carne milita contra o espírito. Paulo já falava isso, lembra? A carne milita contra o espírito, mas somos nós que decidimos quem vai ganhar essa guerra. Se é a minha carne ou se é o espírito. Eu tenho que escolher pelo espírito, porque quando eu escolho pelo espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai colocar em nós aquilo que é bom. Ele sempre vai mostrar a nós um olhar sobrenatural. Sempre vai mostrar a nós um olhar que está acima das coisas dessa terra. Vai nos mostrar as belezas daquilo que é eterno. Então, eu vou dar mais valor ao que o Espírito diz. Então, eu vou me concentrar, eu vou me esforçar para ver o que é belo, o que é correto, o que é de boa fama, o que é excelente. Eu lembro de um casal que já bem idosos, mais de 50 anos de casados e muito bonitinho, né, gente? É tão bonitinho ver o casal, né, que escolheu praticar os princípios. E aí eles foram convidados para dar uma entrevista, e aí nessa entrevista perguntaram para o Senhor, né? O Senhor falou assim, e aí, a fulana tem defeitos? Quais são os defeitos da fulana? Né? 50 anos já deu para ver os vários defeitos, né? Como que vocês convivem assim com os defeitos um do outro? Essa era a indagação de quem estava entrevistando. E aí, sabiamente, aquele senhor disse assim, olha, realmente, ela tem muitos defeitos, assim como eu também tenho. Mas eu prefiro, é uma escolha, eu prefiro me concentrar nas suas qualidades. Gente, quando eu vi aquilo abriu os meus olhos. Realmente, quando a gente prefere se concentrar naquilo que é bom, que é correto, que é justo, que é de boa fama, que tem louvor, que é excelente, a gente olha o outro lado e fala assim, uau, que pessoa interessante, que pessoa legal, que pessoa extraordinária. E é justamente esse olhar que nós precisamos buscar para forjar a nossa identidade daquilo que nós realmente somos. Deus nos chamou para sermos parecidas com Ele, parecidas, ter uma mentalidade de Cristo. E o princípio da honra é exatamente isso. Quando eu escolho honrar alguém, eu escolho ver aquilo de belo que a pessoa tem e não querer mudá-la ao meu padrão e não querer mudar ela de acordo com o meu olhar, porque às vezes pode ser que o meu olhar esteja equivocado. Então, praticar o princípio da honra com relação à nossa identidade, a primeira coisa é nós nos esforçarmos a olhar o próximo, a olhar o outro, a olhar as coisas ao nosso redor
com aquilo que é bom. Deixa eu ler para vocês Filipenses 2, são alguns versículos espaçados, mas eu vou falar no final. Eu deixo aqui na descrição do vídeo depois. Filipenses 2, no versículo 1, parte B, diz assim: e também são bondosos também sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Versículo 4 diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Até as pessoas más, eu preciso honrar. Eu preciso amar. Sabe por quê? Porque a maldade delas não deve interferir na minha identidade. Não deve interferir na minha identidade. A maldade delas, não. A perseguição que elas fazem contra mim não pode mudar quem eu sou. Alguma questão maldosa que elas podem fazer comigo não pode tirar de mim a mulher de honra que eu escolhi ser. Então, as circunstâncias não podem mudar o que deve ser inabalável dentro de mim. O que deve ser inabalável dentro de mim? A certeza de que sou de Cristo e que Ele me chamou para amar. Lembra que Cristo disse: olha, se alguém pedir para andar 1000 milhas, você vai andar 2 milhas. Isso é um esforço. É se esforçar um pouco mais. Por quê? Porque não é o meu interesse que deve prevalecer, mas o amor, o servir. Isso tem a ver com a minha identidade. No versículo 17 diz assim: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, oferecem a Deus. E se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Isso aqui é uma promessa. Quando nós deixamos Deus forjar a nossa identidade ao modo dele, praticando o princípio da honra, ou seja, honrar a pessoa como ela é, respeitar a pessoa como ela é, não querer mudá-la. Eu lembro num relacionamento, e sabe que Deus está forjando muito a mim com relação a isso. Eu sei que quando eu descubro algo novo, eu quero que todo mundo saiba. Principalmente quando aquilo é bom para nós, né? A gente quer compartilhar com todo mundo. Mas nem todo mundo quer saber. Nem todo mundo quer entrar na mesma vibe que a sua. E tá tudo bem. Antigamente eu ficava chateada. Eu falava assim: ai, mas poxa, mas isso é tão legal. Olha como foi legal comigo. Vai ser legal para você também. E a gente acaba invadindo isso na pessoa. A gente acaba falando para ela: olha, o seu jeito de ser não é legal. Olha só o meu jeito é mais legal. Vem aqui pro meu jeito que é melhor para você. Não, gente. Não. Isso só traz rancor, isso traz agressividade, né? A pessoa, ela se sente rejeitada, ela não se sente amada. E aí, depois eu parei, o Senhor foi moldando o meu coração. Eu falei assim: Michele, é para andar mais é para andar mais 1000 milhas. Andar mais 1000 milhas é, olha, a pessoa é desse jeito, ame ela desse jeito. E quando eu amo a pessoa daquele jeito que ela é, eu estou honrando. Trazer o princípio da honra a ser prático na tua vida é isso. Pega isso. Praticar o princípio da honra com relação à minha identidade é amar o meu próximo como ele é.
do jeitinho que ele é. Se tem defeitos ou não, não sei, eu também tenho os meus defeitos. Mas o Senhor pediu para eu me concentrar naquilo que é belo, para eu me concentrar naquilo que é correto. Eu vejo muitas pessoas que têm uma vida inteira de forma correta e de repente ela cai, ela escorrega em alguma situação. E aquele escorregão, né, aquele erro acaba minando toda uma vida que ela escolheu ter. E aí eu caio na besteira de identificar ela daquele erro. Não foi desse jeito que Deus nos chamou, não foi desse jeito. O Senhor nos chamou para amar o nosso próximo como Ele é. Se Ele errou, veja o que Ele fez de correto. Se Ele não teve uma boa fama, mas Ele tem sim um lado bom. E aí a gente se concentra justamente desse lado. Se concentrar assim, gente, escolher para a nossa vida viver uma paz que excede todo entendimento humano. Escolher andar 2.000 milhas com o próximo mostra qual é a nossa identidade. A nossa identidade não é dessa terra. A nossa identidade ela deve ser influenciada pela cultura do reino e não da cultura deste mundo. Então eu convido vocês a verdadeiramente observar qual é a pessoa que você identificou que nunca tem uma ligação com você, mas é uma pessoa importante, viu? Uma pessoa na qual você realmente convive, que é importante derramar sobre essa pessoa honra, ok? Vai o desafio aí de hoje. Essa pessoa precisa da tua honra. E sabe o que é mais interessante? Quando o Senhor quer nos tornar perfeitos aos seus olhos, brilhar a luz dele, né? Como diz aqui, no meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Quando Deus quer nos fazer brilhar no meio onde nós estamos, o seu entendimento você entende que você precisa honrar essa pessoa. Então vamos colocar isso em prática. Como você vai honrar essa pessoa que é especial, que está no seu convívio, mas por alguma situação você não ministra honra sobre ela ou sobre ele? Você vai procurar aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é correto, aquilo que aquela pessoa tem e você não tem. E aquilo soma para a tua vida. Por exemplo, né? É claro que hoje eu sei honrar muito bem o meu marido, mas uma das características que ele tinha e que eu não conseguia ver beleza é ele transformar. Ele sabe transformar o que é feio em belo. Ele gosta de trabalhos manuais, né? E eu falava assim, ai meu Deus do céu, mas esse negócio tá muito feio, joga isso fora. Ele, não, calma, isso tem uma beleza. E ele ia lá, trabalhava manualmente, que é impressionante isso, e ele tornou aquilo belo. E eu, como o meu olhar antigamente não estava voltado para o reino de Deus, eu só olhava que aquilo não prestava, joga fora, isso tá feio, isso não presta mais. E depois que eu mudei o meu padrão, né, do padrão deste mundo para o padrão do reino, eu observei e disse, uau, amor, você tem um talento que eu não tenho. E aí, gente, quando eu vejo que alguma coisa precisa de reforma ou alguma coisa que ele pode me ajudar, eu vou direto para ele. E a gente acaba somando isso. Isso é muito legal. E depois que eu descobri isso, eu falei assim, gente, todos nós temos algo de belo. Todos nós, Deus deu para cada um uma habilidade incrível. Se o outro não está vendo, não tem importância. Mas você se esforce para ver. Se esforce para ver a beleza da habilidade do teu próximo. Isso vai forjar o teu caráter. Você vai ter uma ciência maior da tua identidade. Lembre-se, a tua identidade não pode ser influenciada pela maldade, pela perseguição, pelas circunstâncias adversas que há nessa vida. A tua identidade, ela deve estar firmada na mentalidade, no padrão
do reino de Deus. Então, não importa o que for ou o que vier desta terra, que você esteja firme no princípio da honra, para que você possa receber o favor e as bênçãos de Deus para a tua vida, para a tua saúde, para as tuas finanças, para a tua família, para a tua casa, para o teu ser se encher desse algo tão maravilhoso que é o reino de Deus, ok? Bom, a nossa live foi mais rápida hoje, né? Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o princípio da honra. Depois esse vídeo vai subir lá pro YouTube. Vão lá no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos lá. Gente, eu decidi que não vou mais guardar as sementes. Eu vou colocar elas na terra para que elas possam germinar e florescer na vida de todos aqueles que querem ter acesso, de muitos frutos bons. O Senhor quer renovar os teus frutos. O Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Então, a gente vai caminhar junto no entendimento de entrar na cultura e viver, estabelecer a cultura do reino dentro do nosso lar, ok? Amo vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Até amanhã, se Deus quiser.